Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a hidroxicloroquina e sobre o mal que a cloroquina tem feito ao Brasil e também aos Estados Unidos, os únicos dois países do mundo que insistem nesse medicamento. Hoje é dia 23 de julho, dia que eu estou gravando esse vídeo. Nesse momento o Brasil registra mais de 80 mil mortes e os Estados Unidos estão se aproximando a 150 mil mortes. Esses dois países, basicamente, o Covid está longe de ser, digamos assim, controlado. E também são os únicos dois países onde os presidentes insistem na distribuição da hidroxicloroquina como forma de tratamento, inclusive como forma de prevenção ao Covid-19. Mas bom, o que as pesquisas dizem sobre isso? Até o momento, todos os artigos e todos os estudos publicados sobre a hidroxicloroquina, não só no Brasil, mas na Europa, na China, nos Estados Unidos, mostram que a droga não tem se demonstrado eficiência nenhuma no combate ao Covid e também não tem demonstrado eficiência nenhuma na prevenção. O número de casos no Brasil tem aumentado. Isso tem deixado as pessoas, de certa forma, cada vez mais assustadas, porque nós vivemos um choque de realidade. Duas realidades se impõem. A realidade do vírus, que está aí e é perigoso, e a realidade da crise econômica, que está chegando de cada vez mais avassaladora. Os dados do desemprego, da falta de renda mostram isso. Então nós temos essas duas realidades que se chocam. Seria legal termos uma resposta fácil, uma alternativa no meio disso tudo. A cloroquina. Se a cloroquina funcionasse, seria perfeito. E obviamente as pessoas, muitas delas, inclusive pessoas bem intencionadas e com formação acadêmica boa, torcem para que a hidroxicloroquina funcione. Mas ela não funciona. Acabou de ser divulgada uma nova pesquisa feita no Brasil, envolvendo os principais hospitais do país, inclusive hospitais referências, como por exemplo o Albert Einstein, o HC Cor, o Sírio-Libanês, o Moinho dos Ventos, o Hospital Oswaldo Cruz, além do Research Institute, Brazilian Clinical Research Institute e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, que mostraram o quê? Que a hidroxicloroquina não tem eficácia, nem nos casos médios, nem nos casos leves de Covid-19. Bom, como funcionou essa pesquisa? Deixa eu dividir isso aqui rapidamente com vocês. O estudo foi realizado com 665 pessoas de 55 hospitais brasileiros, divididos por sorteio, né, dentro da maior rigidez do pensamento científico, do método científico, por sorteio em 3 grupos. Em um, com 217 pacientes, foram medicados hidroxicloroquina e azitromicina. Em outro, com 221 pacientes, foi aplicado apenas a hidroxicloroquina. E no terceiro grupo, com 227 pacientes, foram acompanhados apenas com suporte clínico, sem receber nem a cloroquina nem a azitromicina. Bom, se a cloroquina tivesse alguma eficiência, algum resultado, por menor que seja, era razoável a gente imaginar, de acordo com as regras da boa ciência, de que o primeiro grupo que recebeu a cloroquina e a azitromicina teriam, digamos assim, uma recuperação maior, né? Um índice maior de recuperação e um índice menor de óbitos. Não foi o que aconteceu. O resultado dos 3 extratos foi semelhante. 15 dias depois, 69% do primeiro grupo, 64% do segundo grupo e 68% do terceiro grupo já estavam em casa sem limitações respiratórias. Ou seja, dos pacientes que tomaram a cloroquina e a azitromicina, 69% se recuperaram. Mas dos pacientes que não tomaram a cloroquina nem a azitromicina, 68% também se recuperaram. Ou seja, do ponto de vista clínico, médico, científico, estatístico, não fez diferença nenhuma. Inclusive, a respeito do número de óbitos, o estudo mostrou que foi bastante parecido. 3% de óbito nos 3 grupos. Ou seja, quem tomou cloroquina morreu, quem tomou cloroquina e a azitromicina morreram também, e do grupo que não tomaram nenhuma das drogas também teve óbitos, cerca de 3% em cada um deles. Então o professor não faz bem, ok, mas também não faz mal. Por que proibir? Bom,
Os testes também mostraram que o grupo de pessoas que tomaram a hidroxicloroquina tiveram aumento na aceleração cardíaca, tal da arritmia, o que pode levar a um baita de um problema para pessoas, para pacientes que já têm um problema cardíaco, ou seja, a droga não é simplesmente irrelevante. Ela pode ser perigosa, bem ela não faz em caso nenhum, mas ela pode ser perigosa em alguns casos. E aí nos leva à questão, por que, afinal de contas, o nosso governo insiste nisso? Parece que a gente está fechando os olhos para o verdadeiro problema e procurando uma solução mágica, como se um anjo vingador descesse do céu, estralasse os dedos e fizesse a cloroquina desaparecer. E aí o presidente poderia ir lá na rampa do palácio e falar que a culpa de tudo isso foram dos prefeitos e dos governadores, porque ele tinha a solução. Bom, isso não vai acontecer. Né? Seria até bom que acontecesse, que viesse esse anjo e livrasse o país do vírus, mas não vai acontecer. Agora, a cloroquina faz um mal. A cloroquina é muito perigosa e eu vou explicar para vocês o porquê. Nós vamos pensar, por um lado, uma política nacional, né, defendida pelo presidente e defendida pelo ministro da Saúde, ambos sem formação médica e ambos que não entendem nada de ciência, vendendo à população brasileira a hidroxicloroquina, mesmo sem comprovação científica. Nós sabemos que o presidente sabe que não existe comprovação científica. Ele falou isso naquele vídeo bizarro dele, que eu não vou colocar aqui, todo mundo assistiu, né? Bate na mesa e diz que não existe prova, tá ok, de que ela funciona, tá ok, mas também não existe prova de que ela não funciona. Perdão a minha imitação vagabunda. Ou seja, aquilo ali mostra que o presidente não entende absolutamente nada de ciência. O ministro da Saúde, comprando a tese da cloroquina, obviamente também não entende absolutamente nada de ciência. Mas o problema não são só os dois não entenderem. Infelizmente, nós vivemos um país com uma população muito grande, com problemas educacionais muito sérios, e nós temos aqui uma população que também é, digamos assim, científica, analfabeta do ponto de vista científico. Tá todo mundo com medo, tá todo mundo assustado. Vem o presidente, ergue a caixa de cloroquina como se fosse uma hóstia, num ritual basicamente mítico, religioso, vende aquilo à população, essa população assustada, essa população desesperada, essa população que precisa ir às ruas trabalhar, que ele tem a cura do remédio. Soma-se isso ao analfabetismo científico da nossa população, que realmente não sabe como a ciência opera, e somamos a isso também as teorias da conspiração que estão se tornando cada vez mais comuns no país. E a principal teoria da conspiração diz que a cloroquina funciona, mas por ser um remédio barato, os laboratórios, os políticos, seja lá quem forem esses laboratórios, esses políticos, esses interesses obscuros, não querem que a população saiba a verdade. Por isso dizem que a cloroquina não funciona. Resultado, as pessoas começam a relaxar. As pessoas começam a descuidar, né, com o distanciamento social, começam a descuidar dos hábitos de higiene mais rigoroso. Resultado, tivemos um crescimento muito grande no número de novos casos na Covid no país inteiro, inclusive em Santa Catarina, meu estado, e como vocês sabem, Santa Catarina é um dos estados mais bolsonaristas do país. As prefeituras já estão começando a anunciar que tem esses remédios aqui, o prefeito da minha cidade fez isso. Isso tem levado a um maior relaxamento por parte da população, o que vai levar, inevitavelmente, a um resultado catastrófico. Por isso é importante que a gente compartilhe esse vídeo, que a gente compartilhe essa pesquisa, para que isso chegue no maior número de pessoas, não para dizer, tá vendo, o presidente é sem vergonha, quer enganar você, mas para dizer, gente, não, o remédio não funciona, a gente não pode relaxar agora, a gente tem que cuidar cada vez mais com nossos hábitos de higiene e isolamento social, porque não tem cura ainda. Então, galera, não deixem ninguém da sua família relaxar em relação a esses cuidados. Não deixem as pessoas acreditar que a cloroquina funciona, porque ela não funciona e a pesquisa está aqui, não me deixa mentir. Ah, professor, você não é médico. Sim, de fato, eu não sou médico. Sou sociólogo, sou pesquisador. E você não precisa ser médico para saber se um remédio funciona ou não. Você precisa saber ler. As pesquisas estão aí. Você entende como a ciência funciona, você lê a pesquisa e você sabe se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. O Brasil, novamente, caminha para uma tragédia anunciada. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente ainda pode salvar muitas vidas. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, é muito importante.
Deixe aqui o seu comentário e, é claro, deixe um like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. No mais, forte abraço a todos, valeu!